Fala, nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a rodada de ontem, que começou ontem, né? Teve jogos importantes aí, como o jogo do Botafogo, o jogo do Palmeiras. Botafogo que perdeu a liderança pro Palmeiras e deixou vivo, né? A distância aí pode voltar a ficar 3 pontos do Fortaleza para a liderança. Mesmo o Fortaleza tendo sido um empate frustrante contra o Fluminense. Se ele vencer o Flamengo na terça, ele vai ficar 3 pontos da liderança. Lembrando que o jogo do Botafogo e Palmeiras já acontece também na terça, às 21h30, que já vai ser pela outra rodada, né? Então o Fortaleza vai ficar de novo com um jogo a menos. Mas o importante se o Fortaleza vencer, vai a 67. E a gente torcendo e tendo sorte desse jogo, saiu um empate entre Botafogo e Palmeiras, que eu acho que é bem plausível. Ambos com 71 pontos, Fortaleza chegaria a 67. E no outro domingo teria um jogo difícil, é claro, com vitória no Barradão. Poderia chegar a 70, ou seja, falta na 37ª e o oitavo faltando 2 rodadas, Fortaleza ficaria a 1 ponto da liderança. Aí seria torcer para quem sabe nessa 37ª rodada, chegando nesse cenário, Palmeiras e Botafogo com 71, Fortaleza com 70, não seria um cenário de outro mundo Fortaleza tomar a liderança nessa rodada. Por quê? Na rodada 37, o Botafogo vai pegar nada mais que o Internacional lá no Beira-Rio, a melhor equipe do segundo turno. Jogo dificílimo para o Botafogo, né? Não precisa nem falar. E esse resultado, e o Palmeiras, né, na 37ª, vai pegar o Cruzeiro fora. Esse resultado da Sul-Americana, infelizmente, para o Cruzeiro foi ruim. Mas, pensando assim, nas pretensões do Fortaleza, foi ótimo esse resultado, porque o Cruzeiro não tem vaga garantida ainda para a Libertadores. E se chegar nesse cenário, ele vai com tudo para esse jogo para vencer o Palmeiras. Então, é bem possível um empate também, não é? Entre Palmeiras e Cruzeiro, Botafogo e Internacional. Esse cenário, né, se repetindo, ambas com 71, Fortaleza com 70. E o Fortaleza vai pegar o já rebaixado Atlético Goianiense fora. Então, pode muito bem ter um empate entre Botafogo e Inter, um empate entre Cruzeiro e Palmeiras, não precisa nem vencer. Ambos chegariam a 72 e o Fortaleza vencendo chegaria a 73. Ou seja, na última rodada o Fortaleza entraria na liderança, precisando simplesmente vencer o Internacional no Castelão para ser campeão brasileiro. É bizarro, né, imaginar isso. Imagine se o Fortaleza não tivesse cedido o empate no final daquele jogo. Mas tentar virar a página foi bem difícil esses dias, porque foi um requinte de crueldade, podemos dizer assim. O Fortaleza fez o gol, estava vencendo, né? Aí levou o empate no final. Depois teve um pênalti polêmico, teve um gol impedido ainda. Então, assim, pro Fortaleza foi requinte de crueldade. Mas para você ver que esse empate do Botafogo nos deu uma luz novamente. Muita gente tinha largado depois do empate, mas esse resultado do Botafogo deu outra luz. Eu acho que a gente tem que acreditar até o final. Vamos ver o que vai acontecer. Lembra, repetindo, esse cenário é muito possível o Fortaleza roubar essa liderança na 37ª rodada. Lembrando que continua sendo difícil. Por quê? Porque tem que ter um empate, obviamente, dessas duas equipes, né, entre Botafogo e Palmeiras. Vamos ver como é que vai ser esse jogo. Tendo um empate nesse jogo, a gente vai ter que secar novamente eles, tanto contra o Inter, que é um jogo difícil para o Botafogo, contra o Cruzeiro, que é um jogo difícil para o Palmeiras. Mas fora isso, a gente tem que fazer a nossa parte, né, que é vencer tanto o Flamengo no Castelão, que vai ser difícil, e o Vitória no Barradão, que também vai ser muito difícil. Conseguindo isso, aí tem que vencer o Atlético Goianiense, que eu acho que é o mais fácil. Aí o Fortaleza fica na última rodada na liderança, com chance de ser campeão. Enfim, né? A conta tá aí, a matemática tá aí, vamos aguardar o que vai acontecer. Vamos torcer para que isso aconteça, né? Seria assim um roteiro perfeito. Quem não é torcedor quem não torce pro canal e quem não torce pro Palmeiras ou Botafogo, acho que acharia muito legal esse roteiro pro fim do Brasileirão. Vamos ver o que vai acontecer. Mas a esperança continua, o sonho pelo título também. E vamos juntos, que tem muita coisa para rolar.